Graças a Deus. Se você já nos acompanha há algum tempo aqui, você sabe que nós expomos o texto bíblico sempre por meio de séries. E nesse período do ano, nós estamos expondo o texto bíblico por meio de uma série chamada Os Dilemas do Advento. Advento porque nós somos uma igreja batista de tradição reformada. Por isso que você está enxergando aqui alguns elementos litúrgicos um pouco diferente daqueles que talvez você está acostumado a ver em algumas tradições cristãs, protestantes. Você está vendo o pastor que está falando com vocês aqui, subindo ao púlpito com gola clerical. Você está vendo algumas velas acesas. Não precisa se espantar com essas questões. Essas questões são símbolos da tradição reformada, a qual essa igreja faz parte. E na tradição reformada, nós batistas também celebramos o Advento. O Advento é um período do calendário cristão que todos os cristãos de todos os lugares, de todas as épocas, eles param nesse período do ano para guardar o seu coração. E guardar o seu coração para o quê, Jefferson? Eles guardam o seu coração para celebrar em memória aquele que veio ao mundo nos salvar e nos resgatar. É um período do ano que nós celebramos a chegada do menino, o Deus que encarnou, que veio até nós, que irrompeu a eternidade e veio no tempo celebrar eu e você por meio da sua vida. Ele nos celebra porque somos obras das suas mãos. Ele nos celebra porque aquilo que o pecado destruiu por meio da encarnação e do seu sacrifício na cruz, Ele, o Deus homem, reconcilia todos nós que estávamos perdidos com Deus Pai. Nesse período do Advento, nós estamos conversando com os irmãos sobre os dilemas que personagens do texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, enfrentam ao lidar com essa realidade da encarnação. No primeiro domingo, nós falamos sobre o dilema de Zacarias. E se você for lá no Evangelho de Lucas, você vai encontrar esse personagem, Zacarias, um sacerdote, que ele teve um dilema de fé. Ele que era velho, sua mulher era estéril, ele se deparou com a mensagem do anjo Gabriel dizendo para ele: você e sua esposa terão um filho e ele se chamará João. E no meio desse dilema de idade avançada e da esterilidade da sua mulher, ele se pergunta: como eu posso acreditar nisso? Há uma série de dilemas na nossa vida que não importa o tempo que a gente tem na igreja, não importa qual o nosso currículo cristão, às vezes a gente se vê também no meio de uma realidade que nos falta fé. O segundo personagem que nós conversamos aqui foi Maria, a jovem adolescente Maria, que embora não tenha faltado a ela fé, ela também enfrentou um dilema, só que agora de realidade. Um dilema que olhou para a notícia do anjo de que ela daria à luz a um menino, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ela parou por um minuto e pensou: eu não sou casada, eu sou uma adolescente, virgem, venho de uma família pobre, venho de uma cidade pobre. Como que isso vai se dar? O que vai ser de mim quando essas coisas acontecerem? Você já experimentou realidades difíceis, mesmo na certeza de que Deus estaria com você? Foi isso que aconteceu com Maria. No domingo passado, nós conversamos sobre um terceiro dilema, o dilema de Isabel, o dilema da graça, o dilema que eu e você vivenciamos todos os dias, acreditando que a bênção de Deus para as nossas vidas depende do nosso esforço e dos nossos méritos.
depende daquilo que a gente faz, depende da nossa capacidade, do nosso currículo. E a gente olhando para o texto, percebeu à luz daquilo que Isabel disse, que a graça não precisa de razão, ela é favor imerecido. Ele veio até nós não porque somos bons, mas porque o seu amor nos alcançou apesar de nós. Hoje eu quero encerrar essa série de mensagens sobre o advento, olhando para outro evangelho com vocês, que também retrata mais um personagem que fala a respeito desse cenário em volta do menino Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, no versículo de número 1. E nós vamos juntos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Foi lindo ver as crianças cantando aqui, né? Que bênção. Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho que inaugura o Novo Testamento na sua Bíblia. Diz assim o versículo 1: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, ele perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que eles tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra, inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés. A minha oração essa noite é que ela encontre um solo fértil nos nossos corações e que ela produza frutos para a glória do seu nome. Nos ajuda essa noite a ajustarmos os nossos afetos, a compreendermos que nós devemos adorar ao Senhor por quem Tu és e por nenhuma outra razão. Fala conosco, é assim que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se você já está aqui ambientado com a igreja, você sabe que eu sou pai da Clara, essa linda menina que está aqui, e do Arthur.
E a Clara é uma criança muito alegre, contagiante. E todos os domingos, quando acaba o culto, a Clara, ela vem até mim, sai da sala do Ministério Infantil, que fica aqui atrás, e ela me procura aqui. Às vezes eu estou aqui na frente conversando com alguns irmãos, e ela me procura aqui na frente, sobe em uma cadeira, fica me chamando. E quando eu não consigo dar tanta atenção para ela, ela me puxa com mais força, eu paro, olho para ela e ela diz assim: papai, aonde vamos? A Clara é aquela famosa inimiga do fim, sabe? Ela sempre quer ir para algum lugar. Quando ela não combina com as amiguinhas, com a Mel, com a Mari, ela já combina o rolê do final do culto. E ela só avisa e comunica para a gente. A verdade é que a Clara é uma criança movida por desejos, por afetos. Então, quando termina a celebração aqui dominical, ela quer saber qual é a continuidade. O que vai ser depois disso? Para onde a gente vai? Terminou o culto, mas o que a gente vai fazer depois disso? Eu e você somos pessoas muito parecidas com a Clara. Eu e você sempre estamos à procura de coisas que justifiquem aquilo que eu e você estamos fazendo. Na história, ao longo dela, o ser humano sempre foi qualificado principalmente como um pensador, o que nós chamamos de Homo sapiens. O ser humano sempre foi qualificado como um ser pensante. Ele também foi qualificado de outra forma, não só como um ser pensante, mas como um ser fazedor das coisas. Nós chamamos isso de Homo faber, um ser que faz, um ser que pensa, Homo sapiens, mas um ser que faz, um ser fazedor das coisas. A gente pensa para fazer, a gente estuda as coisas, a gente analisa os passos que a gente vai dar, a gente determina como as coisas vão ser nas nossas vidas. E depois de pensar, a gente executa elas, a gente faz. Mas a verdade, meu irmão, é que o homem precisa ser visto não só como um ser racional, ou como um ser fazedor das coisas, que executa as coisas. Ele precisa ser visto, sobretudo, como um ser desejante, como alguém que deseja. E a gente chama isso de homo litúrgico, homo litúrgiques, um homem litúrgico, homo litúrgiques. O que significa isso, Jefferson? Os seres humanos, eu e você, somos fundamentalmente moldados pelos nossos desejos. É por isso que a Clara, quando termina o culto aqui, ela é movida por seus desejos, por seus afetos, por seus amores. E ela quer saber para onde ela vai, qual é a continuidade disso, porque dentro dela tem uma ebulição de afetos. Nossos corações são movidos por aquilo que eu e você desejamos. Nós não somos guiados sempre por racionalidade, nós não somos guiados sempre por aquilo que pensamos. Às vezes eu e você somos guiados pelos nossos desejos, pelos nossos afetos. É por isso que às vezes a gente faz um monte de coisa errada, porque se a gente parasse para pensar um pouquinho, alguns segundos antes, a gente não traía o nosso cônjuge, a gente não gritava com os nossos filhos, a gente não tomava decisões como toma, porque na maioria das vezes agimos como agimos, porque somos homens e mulheres movidos por aquilo que desejamos. E esses desejos são aqueles que orientam as nossas vidas. Na teologia, a gente chama isso de ídolos do nosso coração. Tudo aquilo que eu e você deseja, tudo aquilo que nós colocamos os nossos afetos, tudo aquilo que nós colocamos os nossos anseios, eles assumem um papel de Deus na nossa vida. Eles tomam o lugar do verdadeiro Senhor das nossas vidas. E então eles sentam no trono do nosso coração e começam a determinar
quais são os rumos e os caminhos da nossa vida. Nossos desejos e amores são formados por ídolos que sentam no trono do nosso coração e ditam para você como você deve viver a sua vida, como você deve orientar os seus passos. E nessa forma de viver, guiado não só pela sapiência, pela racionalidade, você executa não coisas que deveria executar de forma racional, mas você executa desejos, afetos, liturgias que você pratica, sejam elas religiosas ou seculares da vida, são atos que você pratica por afetos. Quer ver uma coisa? Você está hoje aqui, veio à igreja nessa cantata de Natal, porque o homo liturgicus desejou estar aqui participando disso. Não foi bem, às vezes, racionalizado, mas você desejou estar aqui, você queria participar dessa celebração de Natal. Mas é a mesma coisa quando você deseja ir ao shopping. Esse desejo consumista de comprar presente para a família toda, de colocar debaixo da árvore de Natal, de fazer o amigo secreto no final do ano, de consumir coisas que você não precisa. Agora, sabe qual é o problema disso? Não há nada de errado em desejar. O problema é que a queda, o pecado, lá em Gênesis capítulo 3, deturpou os nossos desejos, deturpou os nossos afetos. Quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus os criou para desejar aquele que de fato era o único Deus que merecia a nossa devoção. O Senhor Deus, Criador das nossas vidas. Mas quando o homem decidiu não ouvir a voz de Deus e ouvir os seus próprios desejos e afetos, o que aconteceu foi que o pecado entrou na nossa história. E quando o pecado entrou na nossa história, na minha história, na sua história, o pecado deturpou os nossos afetos e nos fez buscar um ente que justifique a nossa adoração. Todo um ente, todo aquele, menos o verdadeiro ente que deveria sentar no trono do meu e do seu coração. É por isso que você tem trocado de parceiros constantemente e não encontra satisfação na sua vida. É por isso que você pinta seu cabelo de roxo, de amarelo, de verde e nunca encontra satisfação e contentamento. É por isso que você troca de carro, troca de casa, você muda de cidade, você viaja, você troca de curso, não termina uma faculdade e começa outra, porque você é um ser desejoso por coisas. Só que o pecado deturpou seus desejos. E você vive buscando nas coisas criadas aquilo que somente o verdadeiro Criador pode trazer satisfação e contentamento para você. Nenhuma coisa criada nessa vida poderá trazer para você satisfação e contentamento. Se você olhar para o texto que nós lemos, esses homens, os magos, eles também eram seres desejosos. Dá uma olhadinha no versículo de número 1 e no versículo de número 2. Fique com a sua Bíblia aberta. Quando esses magos souberam, olha o versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Perceba, eles eram homens chamados aqui de sábios, mas a melhor tradução para você não confundir magos com mágicos, com qualquer outra coisa, é melhor você interpretar essa expressão como sábios, homens do Oriente sábios, que eram expertos especializados em ler as estrelas, astrônomos. Eles olharam para as estrelas. O texto não vai explicar para a gente como eles discerniram que uma estrela no céu estava identificando que
Desculpa, irmãos. Uma estrela no céu estava identificando que um menino, o rei, o Salvador havia nascido, mas o fato é que esses homens estavam ali, no Oriente, e eles olham para o céu e eles identificam que um rei havia nascido. Olha o versículo de número 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E eles chegam a Jerusalém e perguntam em Jerusalém. Olha a pergunta desses homens: onde está o recém-nascido? Perceba que a pergunta desses homens, ela é movida por uma procura. Onde ele está? Esses homens tinham um desejo também. Um desejo de encontrar o objeto da sua procura. Eles saíram da sua cidade, saíram do lugar onde eles estavam, do Oriente, à procura do objeto da sua adoração. Olha a continuidade do versículo. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela e nós estamos aqui para o quê? Para adorá-lo. Esses homens, em alguma medida, na sua peregrinação e busca, magos, eles representam eu e você. Em alguma medida, esses sábios, na sua peregrinação, representam a busca que todo ser humano faz na sua jornada. Todos nós estamos procurando sinais nos céus ou na terra, buscando encontrar um Deus que justifique a nossa adoração e a nossa devoção também. A dificuldade que nós temos, ao contrário desses homens, é que esses homens sabiam bem o que estavam procurando. O recém-nascido rei dos judeus. Eu e você não. Eu e você vivemos a vida procurando nas coisas criadas algo que justifique a nossa adoração. E depositamos sobre ela, todas essas coisas, a nossa devoção. Depositamos sobre todos os ídolos do nosso coração o nosso desejo, a nossa busca, o nosso anseio, o nosso homo litúrgicos. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que quando esses homens olham para os céus em busca de um sinal, eles sabiam o que estavam procurando. Eu e você vivemos a vida buscando sinais para encontrarmos nas coisas satisfação e contentamento. Às vezes não vai ser uma estrela no céu, às vezes vai ser no casamento, às vezes vai ser numa faculdade, às vezes vai ser em qualquer outra coisa criada. Mas mudanças profundas em nossas vidas acontecem quando os nossos desejos são redirecionados. Agostinho, quando escreveu Confissões, ele escreveu o seguinte: tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto ele não repousar em ti, Senhor. Essa ideia que Agostinho escreveu é a ideia de que o coração humano, o meu e o seu coração, vive inquieto até encontrar seu repouso em Deus. Um lugar que de fato pode trazer descanso para mim e para você. Inquieto está o nosso coração enquanto ele não repousar naquele que de fato pode trazer descanso para as nossas vidas. A gente vive inquieto procurando nas coisas aquilo que somente Deus pode trazer para nós. Agora, olha como esses homens entenderam o que somente Deus poderia dar a eles. Nós estamos à procura de um recém-nascido, e esse recém-nascido eles nem o haviam visto ainda, mas eles já o reconhecem como rei dos judeus. Rei dos judeus. E mais do que isso,
Eles não só reconhecem o seu senhorio e o seu governo, como também a sua divindade. Quando eles dizem, nós estamos aqui para adorá-lo, eles estão reconhecendo que esse menino, rei dos judeus, era Deus, digno de adoração. Agora, meus irmãos, a pergunta que fica para mim e para você, à luz desse texto, é onde está o nosso coração e onde ele está depositando a procura que eu e você vivemos fazendo nessa vida. O que eu e você estamos procurando e qual é a razão da nossa procura? Onde eu e você estamos justificando o objeto da nossa procura? Se nós estamos buscando em coisas criadas aquilo que somente Deus pode fazer por mim e por você, então a resposta para você é que você está movido por afetos desajustados, movido por coisas que não te trarão satisfação e contentamento. E isso só pode mudar se hoje você entender que mudanças profundas em nossas vidas acontecem quando os nossos desejos estão direcionados para aquilo que de fato é a fonte da nossa vida, o nosso Rei, que é digno da nossa adoração. Agora tem uma ironia nesse texto que eu quero mostrar para você. E esse texto, o evangelista Mateus, ele lida com essa ironia de modo a revelar que conhecer a Deus não é a mesma coisa que ter uma intimidade com Deus. E existe, quando a gente acredita que é a mesma coisa, uma hipocrisia na nossa adoração. Dá uma olhadinha na continuidade aqui dos versículos 3 a 8. Quando Herodes ouve o que os magos disseram, esse Herodes se perturba. E esse Herodes se perturba não sozinho, ele se perturba também com toda a Jerusalém. Então deixa eu te dizer o que está acontecendo aqui. Jerusalém é o lugar onde o povo de Deus estava. Herodes era o rei de toda a nação que nós chamamos de povo de Deus. Esse povo de Deus é o povo que deveria estar esperando o cumprimento da promessa que você vai ler na continuidade dos versículos. Herodes reúne os mestres, reúne os sacerdotes e pergunta: aonde vai nascer esse Cristo? Aonde vai nascer esse rei? Aonde vai nascer esse prometido? Então esses homens olham para ele e diz: o profeta disse que ele nascerá em Belém. E ele cita lá no versículo 6, um texto profético do Antigo Testamento. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma nenhuma serás a menor entre as circunvizinhas, porque de ti sairá o Salvador do mundo. Então, nesse momento, quando a gente olha para isso, existe uma ironia muito grande aqui. Porque o evangelista Mateus está dizendo que o povo de Deus, que deveria esperar a chegada desse Senhor, que conhece o texto, que conhece o Antigo Testamento, está perturbado com a notícia de que o Salvador chegou e de que o menino nasceu. Não só o rei está perturbado com a sua posição, mas toda Jerusalém ficou perturbada. Herodes ficou perturbado porque, sem dúvida alguma, ele estava pensando no seu posto e no seu lugar. Havia um rei que colocava em xeque a sua posição. Isso era uma ameaça para ele, e então sua resposta era uma resposta que deveria colocar em xeque a vida desse menino, porque ele não queria perder o seu posto. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que não é o tempo que faz com que eu e você tenhamos capacidade para reconhecer de fato quem Deus é na nossa vida,
porque nós estamos diante de um povo e de um rei que, quando recebe a notícia de que o seu Salvador chegou, se perturba. Que grande ironia, não é verdade, irmãos? O povo da aliança, aquele que frequenta a cantata, aquele que chega na igreja, aquele que tem 30 anos de crente, quando recebe a notícia de que o Salvador chegou, fica perturbado. E fica perturbado porque está mais preocupado com os seus desejos e com os seus afetos, em manter a sua posição no trono, do que preocupado em entender aquilo que Deus está fazendo na história e por meio da história. Eu e você não somos muito parecidos com Herodes e com esse povo. A gente não se submete ao plano de Deus para a nossa vida. A gente se submete aos nossos desejos e ao que queremos. Agora, veja só o que está acontecendo aqui. Se por um lado o povo não reconheceu, se por um lado Herodes não reconheceu, gentios reconheceram a verdadeira identidade de Jesus e o adoraram. Enquanto Herodes e toda Jerusalém não têm a menor capacidade de identificar e reconhecer o verdadeiro rei e Messias, gentios do Oriente, eles são capazes de identificar que um rei nasceu e saírem de onde estão para adorá-lo. Muitos de nós temos Jesus debaixo do nosso nariz, meu irmão. Muitos de nós temos Jesus debaixo do nosso nariz. Nascemos em famílias cristãs, crescemos na igreja, temos uma boa teologia, como o povo de Jerusalém e Herodes, mas não temos a menor condição de reconhecer e adorar genuinamente o Filho de Deus, porque estamos cegos pelos nossos desejos, adorando os ídolos do nosso coração. Estamos tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão distantes dele. Não basta ter informações sobre Deus, não basta conhecê-lo por meio da revelação geral, não basta você ter título de crente, não basta você ser filho de crente, não basta você ter nascido na igreja. É necessário você ter um encontro com a revelação especial. Sabe qual é? Cristo Jesus, o menino na manjedoura. É necessário, porque somente ela pode nos conduzir a uma adoração genuína. Somente ela pode nos trazer do Oriente, fazer andar milhares de caminhos difíceis e distantes, e chegar a um lugar onde todos estão perturbados, e dizer: nós estamos aqui porque viemos adorá-lo. A ironia da revelação é porque eu e você podemos passar a vida inteira frequentando a igreja, mas ainda assim não conhecer o Jesus Cristo da manjedoura. Agora, Jefferson, como eu posso desfrutar de uma genuína adoração? Como isso pode acontecer na minha vida? Dá uma olhadinha no versículo de número 9. Se você voltar um pouquinho no versículo 8, no final dele, você vai ver que Herodes faz o seguinte: manda os magos irem, saberem mais informações, e diz para eles o seguinte: quando vocês descobrirem, vocês voltem até a mim, e quando vocês trouxerem informações, eu vou até lá adorá-lo. Olha que curioso, a adoração que se justifica por afetos desajustados. Agora, qual é a genuína adoração que Deus espera de homens e mulheres que não têm só informação sobre Ele, mas querem o conhecer? Versículo de número 9. Depois de ouvirem o rei,
eles seguiram o seu caminho, e a estrela que eles tinham visto lá no início, no Oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Olha o versículo de número 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Sabe como eu e você podemos desfrutar de verdadeira adoração genuína? Quando eu e você somos guiados por Deus até um encontro com Ele. É assim que acontece. Eu e você podemos ter a certeza, à luz do versículo 9, que Deus sempre, em toda e qualquer situação, providenciará os recursos que você precisa para ter um encontro genuíno com Ele, para um relacionamento com Ele. Olha o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, depois de ouvirem a mensagem de Herodes, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que eles tinham visto lá no começo, não a mensagem de Herodes o guiou, mas a estrela que eles viram lá no início, ela foi adiante deles, até que finalmente ela parou sobre o lugar onde o menino estava. Jefferson, como eu posso desfrutar de um relacionamento de adoração genuíno com Deus? Deus sempre providenciará os meios necessários para que eu e você possamos encontrá-lo. Sempre. Não vai ser por meio de mensagem de homens humanos que vão nos dizer o que nós temos que fazer. Vão até lá e quando descobrirem, façam isso ou façam aquilo. Não. É por meio de uma estrela que vai nos guiar. Olha o versículo 10. E quando eles tornaram a ver a estrela, sabe o que aconteceu? O coração deles se encheu de alegria. Quando eu e você entendemos que a nossa vida não deve ser guiada por nossos desejos ou nossos afetos, mas ser guiados por Deus, que providencia todos os meios para que eu e você se encontre com Ele. Onde a estrela parou era onde o menino estava. Então o nosso coração será cheio de alegria. Quando os nossos corações estiverem no lugar certo, quando os nossos afetos estiverem redirecionados para aquele que de fato merece a nossa devoção, então eu e você desfrutaremos de júbilo. Herodes ficou perturbado, mas os magos experimentaram alegria profunda, um reflexo dos seus desejos realizados. Nós viemos aqui para adorá-lo. Agora, o que um coração jubiloso gera, irmãos? Olha o versículo 11. Ao entrarem na casa, viram quem? Eles viram o menino com Maria, sua mãe. E sabe o que aconteceu? Eles não estavam diante de um bebê qualquer. Eles não estavam diante de um menino qualquer. A estrela que os guiou não os guiou para um recém-nascido qualquer. Olha o que aconteceu. Quando eles viram o menino, eles se prostraram e adoraram o menino. Olha para mim. 2024 está acabando. Quantas vezes esse ano vocês consegue discernir que foi guiado pelo Espírito a se prostrar de joelhos diante do menino? Nas suas tomadas de decisão, quantas vezes você consegue discernir que você foi guiado pelo Espírito até onde Ele está, não onde os seus desejos estão? Quantas vezes o seu coração foi guiado
pelo Espírito e terminou em júbilo, cheio de alegria, porque você não foi guiado por suas vontades. Está na hora de você esquecer teus planos. Desiste do divórcio. Desiste de ser esse machão que você é com seus filhos. Desiste de ficar trocando essas mensagens que você apaga todos os dias para o teu cônjuge não ver. Se deixa ser guiado pelo Espírito, para que você desfrute de alegria, júbilo, para que isso te prostre de joelhos diante do Deus que criou a sua vida, para que você pare de adorar seus afetos, para que você pare de levantar altares para os desejos do seu coração, mas para que você se prostre em adoração àquele que é digno da sua verdadeira e genuína adoração. Como eu posso desfrutar disso, Jefferson? Seja guiado pelo Espírito de Deus, não por seus desejos caídos. E quando isso acontecer, seja cheio de alegria, seja cheio de júbilo e prostre-se em adoração. Qual é o resultado disso, Jefferson? Para nós encerrarmos. Olha a continuidade do versículo 11. Viram o menino, se prostraram e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Quando a gente tem um encontro real com Deus, não por informações que a gente vive na vida cristã, mas um encontro. Advento é isso, Natal é isso, não é peru, não é panetone, não é chocotone, é um encontro com a manjedoura. Sabe o que acontece? A gente entrega tudo que a gente tem de valioso, a gente abre os tesouros da nossa vida e a gente dá para Ele tudo que a gente tem, quem a gente é. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Com todo o meu intelecto, com todo o meu fazer, com toda a minha devoção, bendiga ao Senhor. Eles entregaram ouro, porque teologicamente tem muito significado isso daqui. Porque eles reconhecem que esse menino é rei, governa soberanamente o universo. Eles entregaram incenso porque eles reconhecem que esse menino é sacerdote. E ele é mediador entre Deus e os homens. Não só mediador, mas o próprio sacrifício, o cordeiro que vai para a manjedoura, que vai para o matadouro morrer por mim e por você. E mirra, porque a mirra, se você olhar no Antigo Testamento, ela compunha os elementos do óleo que o profeta usava para unção. Cristo não foi ungido quando aquela mulher chegou e lavou os seus pés com óleo ungido. Não. Cristo foi ungido como profeta já no seu nascimento. E sabe o que significa como profeta? Ele é o verbo encarnado de Deus, a palavra encarnada, aquele que se fez carne. Ele é a expressão visível do Deus invisível. E ele fez isso cumprindo os seus ofícios, rei, sacerdote e profeta, para que eu e você possamos desfrutar de amor, o amor que se fez homem e encarnou por amor,
para nos guiar todos os dias, guiar seus eleitos para um encontro com a manjedoura por amor. No advento nós acendemos as velas do advento. As velas não são sagradas, não são para os santos, não se assuste com isso. Elas são um elemento litúrgico de beleza estética que tem um lembrete para nós. E qual é o lembrete? No primeiro domingo nós acendemos a vela da esperança. E ela ilumina o caminho de homens desesperançosos, mostrando para nós que Cristo é a nossa esperança. No segundo domingo nós acendemos a vela da paz, lembrando homens que vivem longe de Deus, que somente Cristo, que é a verdadeira paz, pode nos reconciliar com Deus. No terceiro domingo nós acendemos a vela da alegria, nos lembrando que, por mais que o pecado tenha nos destruído, Cristo nos trouxe a alegria da reconciliação. Nós não somos órfãos, nós temos um lugar à mesa com Deus Pai. Hoje eu quero acender a última vela do advento, nos lembrando sobre um Deus de amor, a vela do amor, que nos guia em direção até a manjedoura, para colocar nossos afetos no lugar certo, para que o nosso coração seja cheio de alegria e nos prostre de joelhos diante de quem Ele é. Se você deseja isso, curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado pela manjedoura. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque, por meio da tua vida, eu e meus irmãos podemos ter nossos afetos ajustados. Em ti, eu e meus irmãos, homens desejosos por coisas caídas, podemos nos render, ser guiados por ti, ter nossos corações cheios de alegria e nos prostrarmos diante de quem o Senhor é. Reorienta nossos afetos, reorienta os nossos desejos, e que a nossa vida descanse em ti, Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.